Seguindo para a lição da terça-feira, que tem como título Plano Eterno de Deus, nós vamos discorrer sobre o que se encontra nos versos 24 e 25 do capítulo 1 de Colossenses. Produção, coloca por favor. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Vamos nos lembrar, irmãos, que a carta aos Colossenses foi escrita enquanto Paulo estava na sua prisão domiciliar em Roma, mas mesmo preso com algum tipo de liberdade, até algum conforto, estando numa casa alugada, preso a soldados da guarda pretoriana, mas não em condições tão terríveis quanto na prisão romana que ele ficou pouco antes da sua morte. E ao mencionar aqui o regozijo, a sua alegria, Paulo está mencionando do seu contentamento em ter sido chamado para cumprir o ministério da pregação do Evangelho. Lembrando que Paulo nunca esteve em Colossos, capítulo 1, verso 7 menciona Epáfras, que se tornou um converso em Éfeso e foi depois enviado para Colossos para ser um mensageiro, e a igreja, portanto, é fundada. Então, como Epáfras era um filho na fé de Paulo e a igreja de Colossenses é estabelecida por meio do ministério de Epáfras, Paulo também se sentia, de certa maneira, responsável pela conversão daqueles irmãos colossenses. E ele fala da sua alegria, portanto, de cumprir o chamado dado por Deus, mesmo que tivesse que ter padecido sofrimentos. E, de fato, Paulo realmente sofreu muito. Há várias porções nas suas cartas descrevendo o seu sofrimento, especialmente na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11. E aqui Paulo ainda faz uma menção interessante, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne. Ou seja, ele não está se referindo ao que Cristo iria padecer, porque Cristo já subiu ao céu. Ele está mencionando que ele também refletia, e o significado dessa frase é que Paulo refletia naquilo que poderia ainda aguardar o apóstolo de sofrimento. Então ele tinha tanto alegria por ter sido usado por Deus, mesmo que isso envolvesse sofrimento, e mesmo que ainda envolveria sofrimento. Isso não tirava a sua alegria, porque ele sabia que estava cumprindo o seu chamado a favor da igreja. Paulo, diz aqui a lição, podia estar preso, mas a palavra de Deus não, ela não estava algemada. E ele vai mencionar agora no verso 25, mais uma vez, o fato de ter se tornado um ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus. E a lição agora dedica 2 parágrafos para refletirmos sobre essa palavra dispensação. Então, nos é dito aqui que o plano de Deus já previa todas as coisas, inclusive o sofrimento que afeta os filhos de Deus nesta terra. Mas em Colossenses, Paulo vai utilizar essa palavra que foi traduzida como dispensação, oikonomia, que pode ter 2 significados. Primeiro, a lição diz, num sentido limitado, mais restrito, esse termo se refere ao modo como Deus organiza as coisas. Isso inclui a missão apostólica de Paulo e também a contribuição para a qual cada um de nós é chamado a dar. Às vezes você pensa, eu sou tão pequeno, não posso tantas coisas, mas cada um de nós é chamado a dar uma contribuição. Isso faz parte do plano como Deus organiza o seu projeto de pregação do Evangelho, traduzido aqui pela palavrinha dispensação. E num sentido amplo, abrange todas as provisões de Deus para o plano da salvação. Eu gostei desse duplo sentido. Num sentido mais limitado, Deus organiza as coisas com a sua igreja, com todos os perfis de grandes e pequenos, maiores e mais possuidores de talentos, ou menores e menos possuidores de talentos. Deus organiza todas as coisas para que o evangelho seja pregado. E num sentido mais amplo, inclui a soma, inclui todas as provisões de Deus para a pregação do evangelho. A pergunta é, para nós refletirmos, Paulo se sentia incluído. Ele estava dizendo que a igreja de Colossos estava incluída. E você e eu, estamos incluídos
nesta provisão de Deus, a forma como Deus organiza as coisas. Deus tem organizado as coisas para que você testemunhe onde você tem o seu trabalho, onde você mora, aonde você circula. E num sentido mais amplo, envolve a soma de todos os esforços organizacionais de nossa igreja, de outras entidades cristãs e os chamados individuais. É interessante, irmãos, que esta expressão que o apóstolo vai mencionar aqui no final do verso 25, ele vai dizer para dar, que me foi confiado a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O foco do apóstolo São Paulo era a pregação da palavra de Deus. Ele vivia para pregar a palavra de Deus. Ele vivia para transmitir o evangelho. Irmãos, qual é o propósito da nossa vida? Ainda que não sejamos ou não tenhamos dedicação exclusiva para a pregação do evangelho, será que a nossa mente está voltada para compartilhar o evangelho, para cumprir a palavra de Deus, tanto em obediência, de uma vida obediente, quanto em atendimento ao chamado que Deus nos fez? E desta maneira, com estas reflexões tão interessantes, nós pomos um ponto final na lição da terça-feira.